O assunto hoje, irmãos, eu vou fazer um estudo que os irmãos novos não sabem, tenho certeza absoluta. Os antigos irmãos velhos sabem, já ouviram esse estudo. Eu mesmo nunca fiz esse estudo, nunca preguei. Vamos falar sobre disciplina e perdão. Se tivesse visitante como pela primeira vez, bom, aí eu ia fazer outro estudo. Mas os visitantes que vêm, já vem acompanhando. Bem, então quer dizer que tudo tem a hora. Então vamos, várias passagens, nós vamos andar. Vou começar em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15, que é a página 1052, para quem não tem muita, não sabe. E depois vamos lá em Números, depois daqui, vamos em Números, capítulo 5, capítulo 5, né? Depois eu falo o versículo lá, que lá é a página 163. Mas vamos começar aqui em Mateus. Aqui também, nessa aqui, o título da disciplina e perdão. E na outra diz, os conflitos entre irmãos cristãos. Todos acharam? Como é que trata pecado na igreja? Aqui ensina. Às vezes erramos muito nesse ponto. E muitas igrejas erram de não seguir o que a Bíblia ensina. Versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. 16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Versículo 17. Se não a escutar, dize-o à igreja, o A com clave, dize-o para a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o com um gentil e publicano. Esse A com clave aqui, num assunto que não dá certo falar para. Dize-o junto à igreja. Então, aqui nós começando por aqui, começando o certo, no versículo 15. Irmão no Senhor, não está falando para a pessoa que não é irmão. Irmão no Senhor, que faz parte do mesmo corpo. Fala que em qualquer falta aqui nos ensina a maneira de resolver o conflito. No 16 ele diz, aqui no versículo 15, lê de novo, ora, se teu irmão pecar contra ti, por exemplo, eu vejo o irmão pecando, ninguém sabe, eu que vi, contra mim, porque se eu que vi eu posso estar vendo, né? Sabendo, eu corrijo ele não escuta. Então fala, ele vai contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Pronto. Ninguém vai ficar sabendo. Agora depois fala, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Morreu o assunto. 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Na audiência das 2 testemunhas imparciais, as testemunhas, não posso saber que é imparcial. Parcial porque tem partida. Aí eu gosto muito dele, eu gosto dele, então eu vou. Não, julgamento tem que ser imparcial, como Deus é imparcial. Não tem partido um melhor do que o outro. Aí o que acontece? Aumenta a autoridade, julgando sem parcialidade.
neutra, mas justa, com justiça. Pronto. E se não as escutar, dize-o junto à igreja. Aqui a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Quer dizer, esses 3 estágios para tratar com o cristão em pecado constituem o coração de toda disciplina. E o objetivo aqui não é condenar, é levar o arrependimento, não é julgar, é levar o irmão ao arrependimento, enquanto procura reduzir a consciência pública do referido pecado ao mínimo que puder, se pode reduzir, ao mínimo que puder. Em hipótese alguma, deve este assunto ser propagado ao mundo geral ou à igreja geral, antes de chegar. E depois também, não deve estar tocando trombeta, falando. Esse é o erro de muitas igrejas, muitos irmãos. Ver a nota teológica aqui, ó. Disciplina bíblica, a igreja é a excomunhão. Igreja, o povo de Deus é chamado corpo, igreja, eclesias. Tais indivíduos devem ser cortados da comunhão e ser suspenso do trabalho da igreja, da comunhão com a igreja, por exemplo, a ceia, com os outros cristãos. Agora vamos lá em Números, capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí. Números, lá no começo, 3º, Gênesis, acho que é o 4º livro. Êxodo, Levítico, Números. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso e todo o que padece fluxo, e a todos os imundos, por causa do contato com algum morto. Então aqui ele falou, o Senhor disse a Moisés, para lançar fora do arraial. Nós aqui é um arraial, lá não era igreja, mas lança fora da comunidade. Primeiro lugar, onde Deus habita. Onde Deus habita, o Espírito de Deus habita, o Espírito Santo, que é na igreja, no corpo, tem que ser excluído. O mal tem que ser excluído. Onde o mal foi cometido. E a provisão foi feita para a restituição e o perdão. Foi feita para entregar o perdão ao legítimo dono, quando acontecia isso na época. Mas tinha que ser feito pelo caminho de Deus. Imagina, se fizesse o caso mal, a pessoa tinha morrido, não tinha parente, tinha que pagar ao sacerdote. Olha, mas tem que ser pelo caminho de Deus toda a correção. A lepra era um tipo de pecado e morte, era o resultado do pecado, como diz Romanos 6,23. Olha o 3: desde o homem até a mulher os lançarei fora do arraial, os lançarei, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. Então Deus falou: olha, lança fora, para não contaminar o lugar que eu habito. Então quer dizer que era pessoas físicas, ou pessoas que cerimonialmente imundas, eram mandadas para fora do acampamento naquele tempo. E na igreja também deve saber o pecado. Depois nós vamos lá em 1 Coríntios, o pecado grave, né? Então essa providência foi tomada porque, como uma nação de sacerdote,
Os israelitas deviam apresentar-se o homem restaurado. E assim também, se você corrigir biblicamente, aconselha, você restaura a pessoa que está em pecado, que está caído. Restaurado a imagem de Deus, assim é hoje o homem salvo. O homem salvo, ele deve mostrar a imagem de Deus nele, onde ele quer que ele esteja. O homem restaurado, o homem salvo, ele deve radiar a luz de Deus, a luz de Cristo. Ele não tem luz nenhuma, mas ele mostra a luz de Cristo. Ele mostra que ele tem Cristo na vida. Ó, 4. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, aliás. Agora, restituição. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel, versículo 6, quando um homem ou mulher fizer algum de todo o pecado humano, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Transgressões contra o Senhor. Ainda estou em números ainda. Transgressões contra o Senhor. É contra o próximo. Primeiro a transgressão, primeiro ofende a Deus, depois ofende o próximo. Quando nós ofendemos a igreja, ofendemos ao irmão, pecamos contra ele, o pecado ofende a Deus. Quando nós dizemos atinge a Deus, no sentido para nós entender, porque Deus não afeta. Deus não é motivo, não tem emoção, Deus não se desequilibra. Mas ofende a ele, e ofensa é pecado. Enquanto todo o pecado está contra o Senhor, o peso deste mandamento é para o cristão que transgride contra o outro. Quando alguém prejudicava alguém, tinha de ser feita a restituição, além de uma quinta parte adicional, Levítico 5,14, 6,7, vamos lá. Se a pessoa prejudicada não mais estivesse presente, e se não houvesse mais parente a quem restituir, tinha que ser feita, ela devia ser dada ao sacerdote como representante do Senhor. Agora vamos em 1 Coríntios, tratando do pecado na igreja. 1 Coríntios capítulo 5. Pense bem, quando o apóstolo Paulo, hoje nós não temos apóstolo. Quando o apóstolo Paulo fala, mas como é que a igreja não deve corrigir outra igreja o pecado? E o apóstolo Paulo corrigiu. Mas o apóstolo Paulo, ele era apóstolo. Ele escrevia, ele tinha autoridade de Deus. Nós não temos autoridade de corrigir o de fora. Cada igreja tem autoridade que vem de Deus dela corrigir. Todos acharam 1 Coríntios capítulo 5? Vamos ler o versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeiam, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Quando fala aqui mulher de seu pai, dá a entender que é madrasta, não era a mãe dele. Uma fornicação, a fornicação é imoralidade, se refere a que todo tipo de imoralidade. E essa imoralidade não era comum, ele disse, entre os gentios. Depois nós vamos ver. Estava acontecendo na igreja. Você viu aqui, ó, que o homem, ele possuía a mulher de seu pai. Mulher de seu pai, madrasta, né, deste homem. E além disso, parece que o pai estava vivo. Depois está em 2 Coríntios 5,12. 5,12, parece que ele estava vivo. Por quê? Eu vou ler, meus irmãos, eu vou perguntar onde é que os irmãos acham a prova que ele está vivo. Portanto, 2 Coríntios,
Não sei se é 5:12 ou 7:12, olha. Oi? 7:12. Não, não é. Eu escrevi aqui, os irmãos, eu vou ler. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo. O segundo, eu estou no 1 Coríntios por isso. É certo, eu estava lendo 1 Coríntios. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifestado diante de Deus. Onde vocês veem a palavra aqui, falando, dando a entender que ele está vivo? O que sofreu o agravo. Do que sofreu o agravo, está falando. Porque se ele tivesse morto, aí ele também não pecava. Não tinha com quem ele ia adulterar. Por causa do que sofreu o agravo. Mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifestado diante de Deus. Quer dizer que a igreja necessitava de direção. E parece que ela não tinha. A igreja deve ter uma direção primeira de Deus. Se a igreja não tiver direção, onde uma igreja, o corpo de Cristo, tudo quer mandar, sai tudo fora do trilho. Tudo quer dar opinião, tudo quer mandar. Quem tem que governar tem autoridade de Deus, chamado por Deus, e dirigir a igreja e rebanho. É a mesma coisa com uma família grande. Se tudo quiser mandar na casa, bagunça tudo, não vai para frente. Pai manda, mulher manda, filho manda, filha manda, genro manda, nora manda. O que vira? Você não sabe o que é que faz. Então deve ter uma direção. E parece que ela não tinha. A vida cristã, ela é vivida diante dos olhos de Deus. Ninguém esconde diante de Deus, como o pregador falou ontem, irmão Daniel. Ninguém esconde diante de Deus. Você pode estar onde for. Se a igreja não está vendo, eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Você tem que ser fiel primeiro a Deus. Olha o versículo 2 aqui do capítulo 5, versículo 2. Olha o erro da igreja também, dos irmãos. Está ensoberbecidos e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado, que cometeu tal ação. Olha, estáis arrogantes, vocês estão orgulhosos com aquilo que está acontecendo. A igreja deve tomar uma atitude, e tomou atitude. Quando a igreja perceber nesse ato, irmãos, o trabalho não vai. Deus não abençoa a igreja se ela estiver em pecado. Escandaliza, dá um escândalo em toda a população. Parece que alguns tentavam dizer que isso era permitido sobre pretexto da liberdade cristã. Só porque nós temos liberdade, o livre-arbítrio de fazer o que nós queremos, mas nós temos que ver se é da vontade de Deus, se Deus se agrada com aquilo. Nós temos que ter entendimento nisso. E fala, estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeceste. Vocês nem ficaram tristes, está dizendo.
Parece que alguns tentavam dizer que isto era permitido arrumava essa desculpa, pretexto, né? Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. A ideia é que a pessoa se arrependa para cessar tal atividade ou ser excluída da confraternidade. E aquela igreja não excluía. Eles iam tomando a ceia. Eles iam vivendo com aquele iníquo possuindo a mulher do pai dele. Então esse versículo aqui, gente, ele é a chave para entendermos a real preocupação do apóstolo Paulo. O problema fundamental aqui não era tanto o pecado daquele indivíduo, mas sabe qual era? A falha da igreja. O que mais o apóstolo Paulo estava preocupado, a falha da igreja, de permitir, de deixar aquele homem naquela situação, o pecado. Claro que ele preocupava com aquilo, mas mais ainda, de precisar ele escrever uma carta para alertar a igreja, aqueles irmãos, o que liderava aquela igreja. Será que vocês não estão enxergando isso? Será que precisam de fora ver? Precisam do de fora dizer que a igreja está errando? Então é falha. Então ela tinha uma falha grande em Corinto para abordar o pecado. De fato, ao senso de orgulho deles, ao tolerar-se, no versículo 6, né, fala, é possível que os coríntios tivessem desenvolvido uma teoria que podia acomodar tal imoralidade. Isso parece, pode acomodar. Bem pelo contrário, eles tinham a responsabilidade de exercer disciplina, excluindo tal ofensor do meio dele. Eles tinham, a igreja tem autoridade. A autoridade é a igreja. Os irmãos, eu sempre penso comigo, quando levo um assunto, que no caso passado, se a igreja aprova, aceita a maioria, o problema é da igreja, mas deve levar o assunto à igreja. Um caso que desse daqui, quando é descoberto, agora ninguém toma atitude, a igreja não cresce. E tem mais, olha o versículo 3. E na verdade, ainda que é ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se tivesse presente, que o tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Pronto. Ele era um salvo. Salvo. Diz aqui. Ninguém perde a salvação por causa do pecado. O pecado está na conta de Cristo. Mas ele pode levar um caso sério na vida dele. De ele não ter medo de estiver pecando. Paulo diz aqui no versículo 3, embora que ele não esteja presente, quer dizer, pessoalmente, em Corinto, a direção que ele daria agora ainda deve tornar-se seriamente como ele estivesse presente pessoalmente. Eu vou, essa carta que eu estou mandando, é a mesma coisa que eu estivesse pessoalmente presente. Ele era para acatar o conselho dele. Não contradiz, como alguns pensam, as instruções de Jesus de não julgar. Irmãos, às vezes cristão confunde corrigir, exortar como julgar. Lá em Romanos capítulo 2, em Mateus também fala,
Não julguei para que não seja julgado. Não condena, que quem condena é Deus, quem julga é Deus. Nós julgamos, avaliamos segundo as obras, os frutos. Corrigir segundo os frutos das obras. Corrigir, quer dizer, melhorar nisso. Isso está errado, irmão. Não pode julgar. Você é condenado, você vai para o inferno, seu negadiço. Se Deus, outra vez, eu faço também, do outro tipo. Exortar. Exortar é alertar o perigo para frente. Você exorta. Corrigir que você tem certeza está errado. Está desagradando a Deus. Então, como diz em Mateus 7:1 até 5. Então, Paulo julga uma ação, julgar a ação, aquilo que deve ser julgado. Eu julgo isso, que isso aí está errado. Mas não julgar a pessoa. Assim como todo cristãos são chamados a julgar, quer dizer, os frutos. Mateus 7, de 5 a 15, 20. Julgar os frutos. Olha o versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, Paulo dizendo, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Cristo como cabeça da igreja. Ele está falando. Ele apresenta a autoridade da igreja local. Cristo é o cabeça desta igreja. Não é o pastor que é o cabeça, ninguém manda na igreja. Quem manda é Cristo, né? Nós estamos seguindo uma cabeça. Todo querendo fazer a vontade de Deus. E que cada um puxar, como diz o meu avô que falava mais certo. Hoje mesmo eu ouvi falar lá no sítio lá. Cada um puxa a brasa, puxa a sardinha para o seu lado. Não é essa a frase? Nunca ouvi ninguém falar o meu avô. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Cada um puxa. Se fazer isso na igreja, cada um puxar a brasa para a sua sardinha, assar ela primeiro, ou assar ela e deixa o outro, não vai. É Deus. Então Paulo se encontrava aqui e ali em espírito. Embora ele não podia estar ali na carne, pessoalmente. Mas a autoridade não estava em Paulo. Está em Cristo. Ele usou em nome do Senhor. No nome do Senhor. No poder de Cristo. Está na pessoa de Cristo. Isso reconhece totalmente como cabeça da igreja. Versículo 5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo não julgou a alma dele. Paulo não julgou a alma deste homem. E nem o corpo dele. Só disse, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Porque um cristão, irmãos, verdade, fora da igreja, ele está em pecado. Ele está em revolta, em rebelião contra Deus. Porque o lugar do cristão é na igreja. Ele está. Ele pode saber que nem que não cometeu um pecado deste, mas ele pode estar à mercê de Satanás. Satanás vai destruir a carne aos poucos. Essa pessoa nem percebe. E esperar que a tal ação fará que a pessoa se arrependa. Que demonstra em 2 Coríntios, depois nós vamos lá. Aquele homem arrependeu-se de seu pecado. Ver a disciplina. Nós vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Ele arrependeu. Vocês prestem atenção que aqui o apóstolo Paulo corrigindo esse ato, esse homem. Depois, o que ele precisou ele fazer? Ele corrigir quem depois? A igreja. A igreja depois caiu no outro extremo. Ó, o capítulo 2, versículo 6. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. E parece que a maioria da igreja obedeceu a Paulo ao entregar o homem a Satanás para a destruição da carne. Parece. Um pouco não fizeram
Ou seja, não estavam de acordo com o apóstolo Paulo, com o que ele havia dito. Que na igreja, às vezes, que é a maioria que decide. Quando a maioria decide, que no caso aqui ela estava a favor, Paulo, ele está certo, acatou. Mas alguns, talvez, porque ele disse, basta-lhe o tal, esta repreensão feita por muitos, ele não falou todo, por muitos, quer dizer que foi mais da metade, muitos, quer dizer que um pouco não acatou. Ó, o 7. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiadamente tristeza. Ele arrependeu e a igreja não queria receber. Se acontecer isso um dia aqui, um irmão afastado arrepende, vem, dá prova de arrependido, a igreja que decide. E agora a igreja depois não vai receber? Aí está igual essa daqui. Paulo está exortando a igreja a demonstrar o amor pelo homem que tinha pecado e agora estava arrependido. Pecar, errar, todos sabemos que erramos. O cair é do homem. E o resto? O levantar é de Deus. O cair é do homem velho, da natureza velha, natureza pecaminosa. Não é a natureza divina que cai. É a natureza velha. Você usou o lado do homem. O homem é falho. E o levantar é de Deus. O propósito da disciplina bíblica é restaurar e não destruir ou aproveitar, querer tirar vingança. É muito perigoso aí. Parecer ódio no meio. É pecado. Irmãos, nós devemos amar o pecador, mas ou repudiar o pecado. O que acontece que as pessoas às vezes ama, odeia a pessoa. Aí, não aceitar o que ele faz. Ao 8. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Paulo, estou rogando. Rogar é forte, mas não é simplesmente um pedido. Rogar é clamar, é pedir mesmo com insistência. Olha, pelo amor de Deus, como dizer assim, em nome de Deus. Confirme o seu amor para com esse homem. Fazei mais além do dizer com palavras. A vez fala que ama. Fala, eu amo a igreja, eu amo os irmãos. Mas não ama palavras. Não ajuda os irmãos, o próximo. Que o amo, mas sim demonstrar o amor para com ele, diz. Ó, 9. E para isso vos escrevi também, para por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. Paulo pôs na igreja em prova, ver se vocês são obedientes em tudo, obedecer. Em 1 Coríntios 5, o homem foi julgado, agora a igreja está sendo julgada. Lá julgou ele, ao 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. 11. Porque não ignoramos os seus ardis. Então Paulo, ele aceitará o julgamento da congregação coríntia sobre essa questão. Um tema comum desta carta, né? Todas as nossas ações que nós tomamos são efetuadas, não deve ser em segredo,
Não em segredo, mas na presença de Cristo, o Senhor da igreja, o dono da igreja. Se tanto Paulo quanto a Cristo tinha perdoado o ofensor, os cristãos de Corinto deveriam fazer o mesmo, porque ele disse aqui, ó, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado, e a quem perdoar de alguma coisa, também eu. Se Cristo perdoou, também perdoa. Quem sou eu? A vez Deus perdoa um montão de pecado do irmão, da pessoa, e eu não quero perdoar um pecado, uma ofensa dele. Se ele perdoa, também perdoa. Como é que é isso? Se Deus perdoou em Cristo todos os meus defeitos, todos os nossos pecados, e nós, às vezes, não queremos perdoar a ofensa do irmão, é isso que ele está dizendo. Perdoado o ofensor, ele está falando. Os cristãos de Corinto deveriam fazer o mesmo, perdoa também. Se Deus perdoou, porque ele arrependeu, Jesus perdoou. Então vocês devem perdoar também. E é o caso as igrejas hoje, nós falando aqui. Se Deus perdoou, como é que nós vamos saber que Deus perdoou? Não ouvimos voz? Não, porque a palavra diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. A Bíblia diz. Então, se Ele perdoa de todos os pecados, agora nós não vamos perdoar? Aí tem que corrigir, virar ao contrário. 11. Por que não ignoramos os seus ardis? Satanás, irmãos, ele terá obtido uma vitória. Se nós descuidamos da disciplina bíblica inteiramente, se nós falharmos na disciplina, se nós falharmos da vontade de Deus de usufruir da Bíblia, da vontade de Deus, da palavra, Satanás tira proveito. Se nós não aproveitar as mensagens que nós ouvimos, se eu não me alimentar, não usufruir do que eu aprendo, eu não praticar, Satanás que vai tirar proveito. Em vez de Cristo, em vez do Evangelho. Ou se executarmos, mas permaneceremos duros em perdão depois de ter havido mudança no coração, qual é a vontade de Deus? Estou vendo a mudança no coração da pessoa, na atitude da pessoa da vida. Agora eu vou continuar duro em perdoar? Então, está vendo mudança. Voltamos a 1 Coríntios 5, 6. Primeiro voltando, ele disse, ó, não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Esta gente aqui, ó, tinha tomado a liberdade em consentimento com aquele ato pecaminoso que estava acontecendo. A levedura, ela é figurativa aqui, embora seja minúscula em quantidade, porque o fermento é pouquinho. Ele diz, mas ele leveda toda a massa. Mas em tudo. Vocês sabem o que é isso, né, irmãos? Os irmãos velhos dos antigos sabem. Um pouquinho de fermento. Vem a mulher põe lá um monte de massa de farinha, de pão lá. Põe aquele fermento, aquele pouquinho lá. Pão tá pequenininho. Põe na assadeira, tá lá. Assim, bezinho. Daqui a pouco o bicho tá dessa grossura. Tá assim, ó. Tá aqui. Tinha que ter que grudar um no outro lá. Pouquinho. É assim. Por isso que ele fez Paulo fez a comparação aqui. Um pouquinho de fermento não precisa ter tudo, não. Leveda, contamina toda a massa, toda a igreja. Todo. Cresce, orgulho, arrogância. E atinge lá fora. Olha, ele disse no 7 aqui, ó. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo morreu, nossa Páscoa,
Foi sacrificado por nós. Então Paulo ele faz aqui essa importante qualificação para encorajar os coríntios em um sentido fundamental. Ele diz: ele já tinha sido purificados. É a 1:2, né? Coríntios é a nossa Páscoa. Ou o Cordeiro Pascual. Quer dizer que o apóstolo desenvolve os simbolismos aqui, ao sugerir que o sacrifício da Páscoa, como sombra das melhores coisas por vir, Hebreus 10:1, apontava para a morte de Cristo. Fala que haveria o pecado do povo que aceitaria, que lavaria, né? Ele levaria o pecado do povo que aceitaria o seu chamado ao arrependimento. Era isso que simbolizava a morte de Cristo. E fala: limpai-vos, pois do fermento velho. Ele fala: vocês sabem o que tem que limpar deste fermento velho? Vocês sabem que é? Aonde? No coração. Começa primeiro no coração, os irmãos. E que seja uma nova massa, como igreja, uma nova criação. Eu vou abrir um parênteses, não vou contar quem. Esse dia visitemos na casa de uma pessoa, uma pessoa muito instruída, religiosa, mas teimosa, né? Fazemos estudo, não tinha nem jeito de eu fazer estudo. Ela contou que foi na casa dos pais dela, não sei quando é que foi isso faz tempo, quebrou todas as imagens que tinha na casa do pai dela. A mãe dela virou, revoltou contra ela, pai dela, mãe, tudo aí. Eu falei: mas você errou. Você errou. Não, mas porque a casa dos seus pais, você errou. Não, a casa é minha também. Falei: não, você sabe qual é o primeiro que você tinha que quebrar o ídolo? Quebrar da onde? Tirar? No coração deles. Com testemunho e pregando. Isso aí é o de menos, eu falei para ela. Você vai começar a estrutura de cima para baixo? Vai quebrar, derrubar ídolo? É claro que vai dar um revolto danado. Tem que começar a pregar. Você não pode logo na hora vou tacar nas imagens. O que é isso? Eu fui pregar lá no sítio hoje. Sérgio, eu vou começar logo falando de imagem. Eu vou falando, você não edifica. Você tem que começar do ABC. Pegando de Cristo. Tirar lá dentro. É o que eles tinham que fazer aqui, ó. Dentro do coração. Fecha o parênteses. Então é o coração e vida dos cristãos, que seja uma nova massa, como igreja, uma nova criação. A condição que alguém tem em Cristo é a nova posição, o lugar onde está posta a nossa fé, é lá em Cristo. O cristão pode ter vitória sobre o pecado ao colocar sua fé exclusivamente em Cristo e obedecê-lo. Exclusivamente quer dizer que é só nele. Você não pode ter fé dividida. A fé, um encruzar aqui, eu tenho aqui, eu estou ali, tá ficando. Não, mostra a fé e obedece. Obedecer o que ele diz. Ora o 8. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Ázimo, pão ázimo, sem fermento. Fermento velho. Você sabe o que é o fermento velho que está dizendo aqui, ó? Os pecados cometidos antes da conversão, né? Não pode trazer de novo. Nós não podemos estar praticando, usando os maus hábitos que nós tínhamos quando não era crente. Antes da nossa conversão, nem com o fermento da maldade e malícia. Maldade e malícia do tempo que nós era ímpio, do tempo que não era crente. Nós não podemos. Todo o pecado que existe, que nós temos, isso faz parte do passado. Nós não podemos estar usufruindo daquela vida. Malícia refere-se aos caminhos do mundo. O caminho do mundo onde eu andava, eu não posso andar mais. Ando. Vocês entendem? Mano, mas não eu ficar lá, andando lá e não andar no caminho de Deus. De onde Cristo nos resgatou.
Cristo já tirou nós de lá. Por que eu vou querer fazer o que eu fazia? Viver fazendo. O 9. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Irmãos, quando a igreja não sabe, o irmão não sabe, é uma coisa. Por exemplo, tem um irmão membro da igreja prostituindo, cometendo esse pecado grave. E depois a igreja sabe e deixa, vai aumentando, vai crescendo. Eu conheço igreja que não cresce porque começou errado. Está com isso. Tem. Chamado de ser igreja, é Deus é que sabe. Não cresce. Deus não abençoa. Refere-se, aqui quando ele fala, já por carta vos tenho escrito, que não vos associei com o que se prostituem. Deve ser uma carta interior escrita à igreja de Corinto, que tinha perdido essa carta. Os coríntios talvez compreenderam mal o apóstolo Paulo, como acontece hoje. Às vezes compreende mal o que o pregador fala, ou a Bíblia, como se ele tivesse ordenado que ele se separasse totalmente do mundo. Não é para isso separar totalmente do mundo. E sendo que ele estava falando sobre a igreja, não associar com o mundo. Ao 10. E isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então Paulo aqui ele reconhece a diferença entre aqueles que estão no mundo e os que estão na igreja. Deve ter uma diferença. No convívio, na intimidade normal com aqueles que não são convertidos, que é a diferença daqueles que professam a fé. Tem diferença daqueles que professaram a fé, que aceitaram Jesus. 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Comais o quê? Churrasco? Carne assada? Costela? O que é? A ceia. Olha bem, ele disse aqui, ó. Cada uma dessas classes, ó. Ele falou, dizendo ser irmão. Ele fala, diz que é irmão, mas dizendo. Ou for devasso, pronto. Se de todas essas classes ele for devasso, vive na devassidão de pecado, não é para comer. Ou avarento, você sabe aquela pessoa que é avarenta? Avarento. Pega muito, quer muito com as coisas do mundo, com tudo que é do mundo. Não é para tomar a ceia com ele. Ou idólatra. Eu falei isso aquele dia para ela e falei isso hoje lá. Vocês falam quando idólatra, primeiro é eu. A idólatra pode ser qualquer objeto. Quando falo idólatra, eu primeiro, quando me converti de novo, eu já pensava em imagens, irmão. Isso é de menos. Qualquer coisa que a gente colocar no lugar de Deus. Ou maldizente, olha aqui, ou maldizente. Você é uma pessoa que vive maldizendo. Você sabe o que é maldizente? Maldizem. Usa mal a língua, usa mal a boca, que sai do coração. Qualquer coisinha, pam, qualquer palavrinha, qualquer ato, não vou falar a palavra, né? Você já sabe, qualquer palavra que é maldizente. Olha, não associei. Ou beberrão, que bebe mais embriagado. Que uma pessoa beberrão, embriagado, os irmãos conhecem, quem bebeu sabe, eu não sei o que é isso. Ainda graças a Deus por isso, mas não é que eu digo que eu fui perfeito, nunca. Quem bebeu, né? Ele fica atordoado, ele perde a memória, não é? Ele perde a mente, ele não sabe quem bebe, ele fica atordoado, não conversa coisa com coisa. Então, beberrão, olha, beberrão, e lá dizem, não herdará o reino do céu. Ou roubador.
Ele diz, com o tal não comais. Claramente não diz que muitos se acharão, ou chamarão, ou se acham cristãos, ou irmãos, mas que praticam este tipo de pecado. Vocês acham, meus irmãos? Deus quer conhece. Esses tanto evangélico que tem, de tanto quer passar por cristão, irmãos, irmão. Será que alguém não pratica uma dessas classes aqui? Ele fala, os não deve fazer juízo severo de tal atividade imoral em outros cristãos, ou chamado cristão, a não ser que eles se recusem a arrepender-se. Daí, a própria palavra julga. 12. Fim para nós parar. Por quê? Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro? Vocês entendem? Por isso, irmãos, que nós não tomamos a ceia na outra igreja, membro de lá não toma e daqui não toma. Porque a igreja está debaixo da autoridade daquele corpo. Porque se tiver um irmão, nós não sabemos, se o irmão está em pecado, ele é que a igreja não deve corrigir. Por isso, porque que tem eu de julgar o que estão de fora? Não, nem os de fora de outra igreja, irmão nosso, e nem os demais. A ideia é que não temos nenhum direito de aplicar estes padrões às pessoas que não professam a fé em Cristo como Salvador. Como cristãos, temos muitas roupas na casa para lavar. Chega o que nós temos. Não falo que a roupa suja se lava em casa, ditado? Por que agora nós vamos querer lavar roupa suja de outras casas? Cada um lava sua roupa na sua casa. Cada igreja ensina, corrige na sua casa. Pode-se pregar em outra igreja e trazer doutrina, é diferente de pregar. Mas corrigir da ordem, não. Nós não podemos. A igreja tem autoridade para exercer disciplina dentro de sua própria igreja. Disciplina. Cada igreja tem a disciplina, os seus costumes. Da sua própria comunidade, dentro da sua própria comunidade, e não para regulamentar o comportamento de outras pessoas de fora, de outra igreja. Mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós esse iníquo, terminando aqui, né? Falando do cristão, se ele não se arrepender de certo pecado vergonhoso, então deve-se posta fora da comunhão com a igreja, da membresia da igreja. Então é esse o assunto que Deus me colocou no coração. De segunda-feira eu preparei e falei, olha, se não tiver bastante outros visitantes, então eu pregaria. Então, graças a Deus, espero que os irmãos novos atenderam, entenderam, né?